Queria fazer uma abordagem um pouco assim mais genérica a respeito de um amor responsável. E você pode já assistir também, está aí no nosso canal. Na última quarta-feira, a pastora Janete já começou a pregar a respeito do amor. Eu te recomendo que assista essa ministração da última quarta-feira, está disponível no canal Atos de Justiça. E para a gente falar um pouquinho sobre amor, né, qual é o conceito que nós temos de amor? Porque o termo amor tem recebido um significado bastante elástico e às vezes deturpado em relação ao seu verdadeiro conceito, pelo menos do ponto de vista bíblico. Tem sido usado de maneira, às vezes, bastante inadequada para definir sentimentos, vontades, desejos e algumas atitudes que, de fato, não são amor. Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, ele atribui ao amor duas vertentes, uma forte afeição por uma outra pessoa e também a atração ou ato sexual. E o amor ele acaba sendo usado, né? Ele tem significados usuais na sociedade, no meio do povo, que às vezes confundem alguns sentidos. Por exemplo, muitas vezes a paixão é chamada de amor. Paixão e amor são coisas bastante diferentes, podem se confundir em algumas coisas pelo afeto, né, mas são coisas distintas. Paixão é um sentimento intenso, quase irracional, que às vezes pode alterar um comportamento de uma pessoa e levá-la até ao ódio, à violência, à insanidade, a praticar loucuras, como muitas vezes nós vemos isso, né? Isso não é amor, isso é paixão. E quem de nós nunca sofreu uma paixão? Não podemos julgar e condenar, né, aqueles que, de alguma maneira, estão atrapalhados, perturbados por esse sentimento quase irracional que é paixão. Agora, o amor também, muitas vezes, ele é usado para falar somente da relação sexual. O marido vira para a esposa e fala: meu bem, vamos fazer amor? Então, usamos para falar a respeito da atração e da prática sexual. E ainda que seja usado, amor não é especificamente isso. E até a prática sexual entre duas pessoas pode não ter nada a ver com amor. Porque um homem e uma mulher que nunca se viram, que sequer sabem o seu nome, podem estar se relacionando sexualmente e não tem nada a ver com amor isso. Né? Isso é outra coisa. O amor também, muitas vezes, ele é usado como sinônimo ou justificativa para pecado. Adúlteros são chamados de amantes. Isso não é, o adultério não é amor, adultério é falta de amor. Ativistas, LGBT e todas as outras letras mais, às vezes usam o termo amor para defender algo que a Bíblia diz que é abominação contra Deus. E ainda dizem: o amor venceu. Isso não é amor. O amor, ele também pode ser, muitas vezes, usado como para definir desejos e sentimentos egoístas. Alguém aqui ama churrasco? Ninguém aqui ama churrasco? Vocês amam churrasco? Deixa eu contar uma historinha para vocês. O mestre, ele está andando, né, e ele chega numa praia, na beira do mar. Eu acho que era lá no Mar da Galileia. Essa história não está na Bíblia, tá? É só uma ilustração. Mas o mestre chega lá e ele encontra o seu discípulo, né, comendo peixinho na brasa, assim, delicioso. E o mestre olha para o seu discípulo e fala: ô, meu filho, você gosta de peixe? Ah, mestre, eu amo peixe. Ah, você ama peixe? Sim, mestre, como eu amo peixe. Ah, então porque você ama peixe, você pesca o peixe, você mata o peixe, você assa o peixe e você come o peixe? Não, você não ama peixe, você se ama. Alguém aqui ama churrasco? Às vezes o amor, ele pode ser
usado também como uma forma de declaração de gratidão. Essa semana mesmo, a minha esposa, ela foi na casa da minha filha, no horário que tanto minha filha como meu genro estavam trabalhando, e ela foi lá e deixou um bolo para ele, chipa, mais algumas coisas, e chegou lá também, viu algumas coisas fora de ordem, porque eles acordam já em cima do horário de sair para trabalhar, e ela pegou e deu uma organização, arrumou a casa naquilo que ela achava que estava fora de ordem. Quando meu genro chegou em casa e vê, né, o bolo, a chipa, as coisas que ela deixou lá para eles, e a casa arrumada, ligou para ela e falou: minha sogra, como eu te amo! E eu pensei assim, falei, não, eu acho que é a Ana Paula que ama o meu genro e minha filha, porque quem fez a prática do amor foi ela. Ele expressou amor como gratidão, mas o ato de amor foi o dela. Então, no Antigo Testamento, existem algumas palavras que são traduzidas por amor. Sempre que você vê o amor na Bíblia, nem sempre ela tem a mesma palavra original traduzida para amor. Existem várias palavras traduzidas para amor na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, a principal palavra traduzida para amor é aravá. E aravá, inclusive, até tem lá, as mulheres quando vão para Israel, os grupos, as caravanas que nós vamos, né, a gente vai lá na loja de fábrica da Aravá, que é uma loja de produtos de beleza, né, de excelente qualidade e também caro para os maridos. As mulheres amam, os maridos nem tanto, né, e chama Aravá, amor. E o amor, ele tanto é usado, essa expressão, para falar a respeito do afeto de uma pessoa por outra, como até mesmo da atração de um homem por uma mulher, como do amor perfeito de Deus para com o seu povo. Já no Novo Testamento, a principal palavra traduzida para amor é ágape. Existem outras palavras no grego que são traduzidas para amor, mas quase todas as vezes no Novo Testamento que você vê amor é ágape, quase todas as vezes é ágape. E a melhor definição para ágape você vai encontrar num hino que Paulo escreveu a respeito do amor em 1 Coríntios, capítulo 13, nos versículos 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Segundo a definição do apóstolo Paulo, o amor não é sentimento. O amor é ação. O amor é atitude. Implica sacrifício pessoal em favor de alguém ou algo que você ame. A respeito desse assunto, a pastora Janete já ministrou na quarta-feira, então assiste lá, não vou repetir as definições que a Bíblia traz a respeito de amor, mas amor é prático, amor não é sentimental. Se eu disser para minha esposa que eu a amo, mas deixar a casa bagunçada, as minhas coisas fora do lugar, não lavar a louça, ela vai dizer que eu não amo, porque o amor tem que ser manifestado de maneira prática e cada pessoa tem a sua forma, a sua linguagem de amor, tanto de receber como de expressar. Agora, Deus é amor em sua essência, amém? Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, e por ser amor, Deus não é um mero sentimento. Deus não consente com todas as coisas por sentimento. Deus, por ser amor, Ele é ação, é atitude. E a Bíblia diz no seu versículo mais conhecido que Deus amou de tal forma o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, a expressão maior do amor de Deus é através de um ato doador, quando Ele deu seu único Filho para a salvação de cada um de nós. E esse amor de Deus custou caro para Deus, e custou caro para Jesus. A renúncia em nosso favor
custou muito caro. Também a pastora Janete fala um pouco mais a respeito dessa doação do amor de Deus, não vou precisar entrar nessa vertente. Agora, o amor de Deus, ele é doador, o amor de Deus, ele é sofredor, e Deus sofre com os nossos erros. Deus sofre quando eu erro, Deus sofre quando você erra. Muito mais do que sofre um pai e uma mãe quando veem seus filhos escravizados nas drogas, na prostituição, em tantas outras coisas que não são desejáveis no coração de pai algum, e que veem seus filhos assim, desgraçando as suas vidas. Os pais sofrem. Agora, Deus sofre muito mais quando nos vê pecando, qualquer que seja o pecado, a intensidade, o tamanho dele. Quando nós deixamos de agradar a Deus e agradamos ao diabo, porque sempre que eu desagrado a Deus, eu agrado ao diabo, e faço a vontade de Satanás, Deus chama isso de prostituição. É como uma esposa que deixa o seu marido para se relacionar com um amante. E para que nós entendêssemos melhor isso, Deus ensinou ao profeta Oséias, mandando que ele se casasse com uma mulher de prostituição, e ele era atraído por essa mulher de prostituição, a sua esposa, para que ele pudesse sentir o tipo de sentimento que há no coração de Deus em relação ao seu povo quando se afasta de Deus, desobedece os seus mandamentos. E o amor de Deus, ele é incondicional e é imensurável. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame ou para aumentar o tamanho do amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por mim e por você não tem comprimento, não tem largura, não tem profundidade, não tem altura que possa ser medido. É imensurável. E existe algo que nos afasta ou nos separa de Deus. É o pecado. O pecado nos traz distância, nos faz distanciar de Deus. Então o pecado, ele coloca uma separação entre nós e Deus. Porém, o pecado não apaga o amor de Deus, porque mesmo quando distantes de Deus, nós continuamos sendo amados, não importa o tamanho do seu pecado. Deus continua amando. Deus ama a todo pecador. Deus não ama o crente. Deus ama o ser humano, a sua criatura, a coroa da criação. Por isso Deus odeia tanto o pecado, porque o pecado afasta dele a coroa da sua criação. Mas Deus continua amando. Deus ama o assassino, Deus ama o ladrão, Deus ama o genocida, o estuprador, Deus ama o homossexual, o travesti, o drogado. Deus ama qualquer pessoa, Deus ama a mim e ama a você, de forma incondicional. Nada apaga o amor de Deus. Nada impede que Deus continue nos amando. Então, o amor de Deus, ele é constrangedor. Eu experimentei um pouco do constrangimento por causa do amor de Deus quando eu estava internado na UTI. Se você não viu, meu testemunho está aí no YouTube também. Se procurar no nosso canal, vai estar lá no dia 2 de dezembro. Vai lá e assiste. Numa das experiências que eu tive com Deus, assim, provei de um amor como eu nunca tinha experimentado. Me senti o centro do amor de Deus de maneira constrangedora. E foi no momento que Deus estava me ensinando e me corrigindo a respeito de uma interpretação errada que eu tinha a respeito da palavra dele. E a correção de Deus, a disciplina, o ensino de Deus foi num ambiente de amor tão acolhedor como eu nunca senti antes. Deus nos ama. E o amor de Deus constrange. Agora, o amor é o maior de todos os mandamentos. A Bíblia, ela tem muitas instruções. A palavra Torá quer dizer literalmente instruções. Existem muitas. E toda a palavra, os evangelhos, as cartas, as epístolas dos apóstolos, nos trazem instruções de vida. Agora, toda a palavra, ela se resume
em 2 mandamentos. O maior de todos os mandamentos é amar. Lá em Lucas, se você quiser abrir no capítulo 10, Evangelho de Lucas 10, versículo 25 a 28, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, ele está falando de salvação, ok? O tema aqui é salvação. Um estudioso da lei, da palavra de Deus, pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você interpreta? A isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como você mesmo, e então você terá a vida eterna. Jesus está dizendo que o amor é que salva. Entenda. Assim como o amor não é um sentimento, mas é uma ação, a salvação pela fé não é uma crença intelectual, é algo prático, que se faz através de atitude, através de ação. E quem não pratica aquilo que crê, a Bíblia diz, ou no conceito bíblico, não crê. João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor, e se você conhece a Deus, então você vai praticar. Quem foi alcançado pelo amor de Deus, ama. Quem não ama, segundo o que a Bíblia conceitua como amor, não segundo a sociedade ou o dicionário conceitua como amor, mas segundo o que a palavra de Deus diz que é amor, quem não tem ágape, quem não ama Deus sobre todas as coisas, e quem não ama o próximo como a si mesmo, não conhece a Deus. E, portanto, também não está salvo. Porque quem está salvo, quem foi alcançado pela salvação, pelo amor de Deus, vai colocar em prática o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a ti mesmo. Isso quem está dizendo é a palavra de Deus. Então isso é muito sério. Não tente entender isso de uma maneira diferente. Flexibilizar, né? A Bíblia se entende literalmente, especialmente os textos que estão falando de maneira bastante clara. Agora, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, você deve amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu vigor, com todo o seu entendimento. Então, não basta você dizer que você ama a Deus. Você precisa viver, você precisa provar o amor a Deus, porque amor é atitude, amor é ação, não é uma declaração verbal. E a maior parte das pessoas, eu digo a maior parte, não com alegria, com tristeza no coração, mas com convicção de que a maior parte das pessoas buscam a Deus por causa dos seus próprios motivos pessoais. Não buscam a Deus por causa de Deus, buscam a Deus por causa de si. Não estão colocando Deus em primeiro lugar ao buscá-lo. Estão se colocando em primeiro lugar e buscam em Deus solução para seus problemas ou realização das suas vontades. Mas o verdadeiro amor a Deus se prova pela obediência aos seus mandamentos. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 1, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama Jesus? Quem tem os seus mandamentos e os guarda.
Precisa conhecer. Como é que eu vou dizer, Senhor, eu te amo, e eu não conheço a tua palavra? Senhor, eu te amo, mas eu não amo a sua palavra. Senhor, eu te amo, mas eu não vivo a tua palavra. Senhor, eu te amo, mas eu não comunico a tua palavra. Isso não é amor. E aquele dia que nós estivermos diante dele, né, você não vai poder dizer, Senhor, eu te amo. Ele fala, você meditou na minha palavra, você obedeceu a minha palavra, você viveu a minha palavra, você comunicou a minha palavra, porque só isso pode provar o nosso amor. Lá João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 3, ele fala assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amor a Deus consiste em obediência, ou seja, Deus tem a sua linguagem de amor. Talvez muitos aqui já tenham lido aquele livro sobre as 5 linguagens do amor. A minha esposa, a linguagem de amor dela é serviço. Não é declaração, não é tempo de qualidade, não é toque, não é presente, é serviço. Eu tenho que servir, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer a minha parte, minha obrigação, senão não é amor. Então cada um tem a sua forma de se sentir amado, e Deus tem o jeito dele se sentir amado. Deus só se sente amado através da obediência. Se eu não obedecer a Deus e aos seus mandamentos, isso não é amor. Mas a respeito desse assunto eu quero compartilhar um pouco mais a respeito do amor a Deus no culto de quarta-feira. Se você puder estar presente, vai ser bênção. Se não puder estar presente, procure assistir pelo YouTube e vai ficar lá registrado. Agora, em segundo lugar, primeiro, eu tenho que amar a Deus. Em segundo lugar, eu preciso amar o próximo. E a Bíblia já ensina que eu devo fazer isso na mesma medida que eu me amo. Agora, a respeito desse assunto, né, de maneira prática, também vou deixar para a pastora Janete no próximo domingo, né? Não vou sair queimando o filme aqui, deixa ela ministrar as nossas vidas e corações a respeito do amor ao próximo. Só que a Bíblia também ensina a respeito de coisas que nós não devemos amar. Por exemplo, a Bíblia fala que nós não devemos amar dinheiro. Não devemos amar o dinheiro. E até dá uma instrução aqui, eu não vou perguntar quem quer ficar rico aqui, né, porque ou todo mundo vai levantar a mão, ou todo mundo vai mentir. Mas a Bíblia tem uma instrução para aqueles que querem ficar ricos. E está lá em 1 Timóteo capítulo 6. E no versículo 9, abre aí sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 9, diz assim, ora, os que querem ficar ricos, está falando com quem? Fala, Senhor, essa palavra é para mim. Eu quero ficar rico, Senhor. Então essa palavra é para mim. Ok, então vamos continuar. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Vão sofrer tentações. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que caem nas tentações. E ciladas. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quem ama o dinheiro e corre atrás do dinheiro, vai encontrar o quê? Ruína e perdição. Está na Bíblia, gente. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando Deus quer nos abençoar e nos enriquecer, Deus faz isso. É proibido ser rico? Não. Agora isso tem que ser motivado por quem? Deus, ele tem o prazer de enriquecer e prosperar os seus filhos. Agora, quando
nós queremos, cobiçamos, desejamos a riqueza e o dinheiro, e isso nos leva a distanciar-nos de Deus. Porque a riqueza, o mamon, concorre com Deus em nossa vida. Faz oposição à nossa fé em Deus, porque leva a segurança e dependência nas coisas materiais e tira a nossa segurança e dependência de Deus. Todo mundo que tem muito dinheiro se sente mais seguro. E as pessoas querem segurança, mas Deus não quer nossa segurança, Deus quer nossa dependência, amém? Deus não quer que você se sinta seguro baseado na sua conta bancária. Deus quer que você confie e dependa dEle todos os dias. Por isso Deus dava o maná diário, por isso Jesus disse, olha, ora pelo pão nosso de cada dia. Porque se Deus quiser te dar a porção diária, Ele não vai falhar na porção diária. E você pode aprender a confiar. Deus ensina isso, na Bíblia está repleto de ensinamentos a respeito desse assunto. Então, uma coisa que eu não posso amar, dinheiro. Outra coisa que a Bíblia diz que eu não posso amar, o mundo. 1 João 2,15 fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não posso amar os prazeres dessa vida. Não posso amar as coisas que o mundo me oferece e dá. Deus amou o mundo, não é o mesmo conceito. Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano, Deus nos amou. Agora o mundo aqui é no conceito de sistema, existe um sistema antibíblico, existe um sistema contra Deus, que a Bíblia chama de mundo. Às vezes, Império das Trevas, às vezes, sistema babilônico, enfim, é um sistema contrário a Deus, de prazer e satisfação do ser humano, baseado em pecado, engano e mentira. Agora, aproveitando o lançamento desse livro, que é um livro infantil, um livro que o pastor Marcos escreveu, ilustrou, criou os personagens Abacuque e Zizi, que são bênção. Seus filhos podem ser grandemente edificados através dessa obra, desse trabalho, não somente do livro, mas das ministrações que são feitas através desse time, do pastor Marcos com Abacuque, a Zizi e todos os colaboradores que trabalham nesse ministério. Eu quero aproveitar então o momento e falar um pouquinho a respeito do amor dos pais aos filhos. A respeito desse assunto, talvez depois sobre casamento, pastor Augusto, pastora Margarete podem também nos ajudar, trazendo uma ministração a respeito do amor doméstico, do amor dentro de casa, o amor conjugal, e até acrescentar sobre o amor dos pais aos filhos. Oi? Ah, pastora Janete, já está me roubando, né? Ó a concorrência. Apesar de estar ao vivo, eu não vou dar o sim ainda. Pode ser que seja no domingo. Amém? Vamos lá. Agora, existe talvez um engano no conceito de amor aos filhos nos dias de hoje. Muitos pais que pensam amar aos filhos através das suas atitudes estão muito mais focados em coisas materiais, temporais, passageiras, do que de fato naquilo que interessa. Muitos pais pensam estar amando os filhos e estão criando os seus filhos para o mundo e não para Deus. Nós não podemos amar o mundo. E aquilo que Deus nos dá de mais precioso, de mais valioso, são os nossos filhos. E eu não tenho que criar os filhos para o mundo, para esse sistema anti-Deus que existe aí. Eu preciso criar os meus filhos para Deus. Esse é um princípio bíblico muito, muito forte. Como os pais, vou dizer aqui algumas maneiras como os pais estão amando os seus filhos hoje em dia. Muitos pais, eles, por amarem os seus filhos, não corrigem os seus filhos como vara, porque aonde já se viu batendo uma criança? Então eles amam os filhos e eles não corrigem com a vara. Muitos pais, por amarem os seus filhos,
dizem sim para todas as coisas que as crianças querem. Por amarem os seus filhos, não sabem dizer não. Agora, como vai viver um adulto que nunca aprendeu a lidar com a adversidade e não sabe o que é um não? Muitos pais que, por amar os seus filhos, protegem os seus filhos mesmo quando eles estão errados. Dão razão para os filhos simplesmente por serem filhos, apesar de estarem eles errados. E tira a razão, às vezes, da professora da escola, ou mesmo de um coleguinha que foi vítima, ou qualquer outra situação que seja. É o meu filho, então eu vou defender, eu vou proteger. Mesmo que esteja errado. E acham que isso é amor. Muitos pais, porque acham que amam os filhos, dão um monte de refrigerante, um monte de doce, um monte de porcariada para eles comerem e se envenenarem com todas aquelas coisas que causam dano ao seu corpo, à sua saúde. Muitos pais, porque acham que amam os filhos, entregam um smartphone, um tablet na mão de uma criança e dão a liberdade para que ela fique acessando ali o que interessa, os seus conteúdos, e passar o seu tempo. E acham que isso é amor. Muitos pais que pensam amar os filhos estão enchendo eles de presentes e recompensas, mesmo quando eles não fazem por merecer. Recebem presentes, recompensas, quando não fizeram absolutamente nada para merecer aquilo. Às vezes fazem isso como uma forma de compensar a sua ausência, porque estão tão ocupados com outras coisas, então, para compensar a sua ausência, estão dando presentes, recompensando os filhos pela ausência dos pais. Muitos pais estão tentando mostrar que amam os filhos, privando eles de passarem pelas dificuldades que os pais passaram antes. Porque os pais, eu passei muitas lutas e dificuldades na minha vida, tive que lutar muito na minha vida, e eu não quero que meu filho passe por isso. Às vezes o pai só venceu porque passou as lutas, e quer impedir os filhos de enfrentar lutas para aprender também a vencer e a crescer. Será que isso é amor? Será que isso contribui? Isso forma o caráter, edifica, constrói uma pessoa para Deus? Muitos pais estão errando, e um dos maiores erros hoje dos pais é na formação, ou investirem, priorizarem a formação acadêmica, profissional dos filhos, pensarem no futuro profissional dos filhos e não no caráter. Como se o trabalho, o resultado do trabalho fosse mais importante do que o caráter. E às vezes sufocam os filhos com tanto conteúdo educacional, desde pequeno, vai para a escola, tempo integral, inglês e Kumon e reforço escolar e um monte de coisa, conteúdo, informação, mas com um objetivo de fazer com que a criança venha ter sucesso na vida profissional, ganhar dinheiro, mas às vezes não estão formando a pessoa, o cidadão, alguém para Deus. E nessas escolhas, às vezes escolhem escolas, e quando tem poder aquisitivo, tem condição, escolhe aquilo que as melhores escolas, que, segundo um conceito humano, formam melhor as crianças, ou mandam os filhos estudar fora, mesmo quando eles ainda não têm nenhuma maturidade para estarem longe dos pais, afastados dos pais, debaixo de um cuidado, influência, direção de terceiros que você nem sabe quem são, manda para fora. E lá os filhos são devorados. Eu apavorei quando a minha filha entrou na faculdade, morando em casa. Sempre cuidamos dos filhos, e quando minha caçula era assim, uma menina joia demais. Daí quando entrou na faculdade, eu achei que ia perder minha filha.
causa do ambiente acadêmico. Graças a Deus, foi só um semestre que a cabeça parece que deu uma virada. Mas eu tive que dobrar mais o meu joelho, e cuidar mais, e acompanhar, e aconselhar, para não perder. Porque senão, o mundo acadêmico teria roubado minha filha para o mundo. E Deus não permitiu, glória a Deus. Sabe que, com essas coisas, muitos pais hoje, sem saber, estão fazendo sacrifícios a Moloque. Sacrifício a Moloque era um ato pagão do passado, onde os pais ofereciam seus filhos, queimavam em sacrifício a um demônio, uma entidade maligna chamada Moloque, que se alimentava disso, e continua se alimentando dos abortos, dos milhões de abortos que acontecem anualmente, mas não só disso, porque todas as vezes que os pais estão entregando seus filhos a Satanás, estão conduzindo seus filhos para passar a eternidade no inferno, pensando que o que eles precisam é só sucesso profissional na vida, e não se preocupam com a eternidade dos seus filhos, e entregam eles na mão de Satanás, estão fazendo sacrifícios a Moloque, entregando seus filhos à condenação, porque estão tão preocupados com as coisas temporais e passageiras, mas a eternidade dos filhos não importa. Sabe que Deus nos mandou abrir uma escola. A Educa não é um projeto da igreja, da liderança, meu. A Educa A é um projeto de Deus. Deus mandou abrir uma escola com princípios bíblicos, com excelência na qualidade de ensino. Para quê? Para poder ser uma opção real, para que as famílias que queiram uma boa instrução e um ambiente de segurança escolar possam colocar os seus filhos e serem bem cuidados, ensinados, ministrados nos caminhos, nos princípios de Deus, e com qualidade de ensino, ainda com conteúdo bilíngue. Mas sabe que tem muitos pais que preferem, às vezes, pagar mais caro para colocar numa escola secular, porque acham que aquela escola é mais conceituada e que vai trazer mais benefício aos filhos. Primeiro que eu não acredito que aquilo que Deus nos deu é menos de valor do ponto de vista de conhecimento do que aquilo que Deus permite que outras escolas tenham. Nós estamos investindo em muita qualidade, por isso temos parceiros excelentes. A International School e a Mackenzie, Sistema Mackenzie de ensino. Agora, muitos pais, eles preferem colocar numa escola, às vezes, muito mais cara, porque acham que ali vão estar preparando melhor os filhos para o mundo. Ou, às vezes, existem pais que preferem colocar numa escola mais barata para poder economizar um pouco. Mesmo que tenham condição, ainda que apertando um pouquinho daqui e dali, não, mas prefere, não, vou economizar um pouco aqui, né, vou economizar na educação dos filhos. E daí coloca numa instituição de ensino, onde a qualidade de ensino é fraca, e o conteúdo ético, moral, é um lixo. Tanto escolas baratas como escolas caríssimas têm conteúdo moral, espiritual, que é um lixo, veneno, contaminação. No ano passado, minha netinha, 5 anos, ela estudava numa escola bem conceituada na cidade. Agora, ela tem 5 agora, no ano passado tinha 4. E um dia ela estava em casa, foi dormir em casa comigo, com minha esposa, e ela estava conosco no quarto, e daí ela começou a mostrar para os avós, né, o que ela estava aprendendo na escola, na aula de yoga. 4 anos de idade. E ela começou a fazer as posições de yoga, respiração de yoga, e dizendo que fazia isso na escola com uma pedrinha de cristal
na testa, abertura de chácara, escola bem conceituada. Gente, quando eu vi aquilo, pensa o coração do vô na hora que viu aquilo, o desespero que me deu. Eu não falei nada para ela, eu não falei nada para minha esposa, eu virei na cama de costa e chorei. Eu não quis que elas vissem eu chorando. Eu chorei porque falei, minha neta. E olha o que estão fazendo com as crianças nas escolas, abrindo chácara para a entrada de demônios. E eu só orei, já oro todos os dias pela minha família, e só aumentei a intensidade da minha oração. Hoje ela estuda no Educa A e está aprendendo a amar a Deus. Está aprendendo as coisas de Deus na escola. Eu não tenho dúvida que essa escola é a melhor escola da cidade. Pelo propósito, pelos princípios, pelos valores e também pela qualidade de ensino. Nós gostaríamos muito, né? Já tentamos, já fizemos todos os exercícios para falar, a gente queria dar bolsa integral, 12% de bolsa integral e mais 12% de bolsa 50%. Né? Mas para isso tem que entrar dentro de uma regra, de uma legislação federal, e que a gente seria obrigado a entregar a patrocinar o material. Só que o material não é nosso, o material é caríssimo. O material da Mackenzie nem é tão caro, mas da International School é caríssimo, muito caro, o material de conteúdo bilíngue. E aí, infelizmente, nós ainda não temos condição de fazermos as bolsas, mas eu espero que a gente consiga ter condição de fazer isso ainda. Porque nem todo mundo pode colocar numa escola particular. Mas nós queremos poder alcançar as nossas crianças. Pelo menos da casa, no mínimo os da casa. Agora, se você quer amar os seus filhos de verdade, se você quer amar os seus filhos de verdade, quem aqui é pai? Pai, mãe. Quem pretende ser pai ou mãe? Amém. Então presta atenção uma coisa. Pai e mãe precisam amar de verdade. Não só com sentimento, porque amor não é sentimento. Amor é atitude, amor é prática, e prática correta, prática ortodoxa. E se você quer amar de verdade, então com quem é que você tem que aprender? Com o Pai. Ele é amor. E o Pai ama. E como é que Deus nos ama e nos ensina a amar os filhos? Corrige os filhos. Pai que ama, corrige. Lá em Provérbios 3, se você quiser conferir, Provérbios 3. Depois não fecha a sua Bíblia em Provérbios, não. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem ama faz o quê? Corrige. Falta de correção é desamor. E às vezes você precisa, ao usar da correção, tomar uma vara, um cinto, não usar com violência, mas com amor, e corrigir, bem corrigido para doer. Se você não tem uma vara em casa, lá em casa eu tenho um pé de goiabeira, dá para tirar várias varas. Acho que eu vou começar a vender varinha de goiabeira aqui, porque olha, é bênção, gente. Varinha de goiabeira é muito bom, bem flexível, não quebra, é joia. E lá em Provérbios 23, fala assim, versículos 13 e 14, fala: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigardes com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Sabe que a psicologia, nem todos, né? Mas às vezes o conselho de psicologia diz que não pode bater, não pode usar vara, né? Usa escondido dos vizinhos e do conselho tutelar, obedeça a Bíblia, tá? Mas não precisa ficar mostrando para os outros não, porque senão o conselho tutelar vai vir querer tirar seu filho da sua casa, vai levar para uma casa-abrigo, né, onde não vai levar varada. Gente, a Bíblia manda
corrigir e corrigir com vara. E faça com amor. Dá resultado, gente. Dá resultado. Não vou contar as experiências aqui, né? Mas dá resultado corrigir com vara. Uma boa cintada na hora certa, com disciplina, com explicação por que a criança está apanhando, faz muito bem. Às vezes não precisa nem ser criança, um adolescente também merece. E dá para corrigir adolescente também. O adulto você já não vai mais conseguir fazer isso. Mas enquanto menor, você pode e deve fazer. Agora, mais do que conhecimento das disciplinas gerais que formam uma pessoa profissionalmente, você precisa ensinar caminho da vida para os seus filhos. Muitos estão cheios de conhecimento, mas não sabem viver corretamente. E em Provérbios 26, 6, fala assim: ensina a criança em matemática, ciências, inglês, português, biologia, química, certo? É isso que está na sua Bíblia? Provérbios 26, 22, 6. Ensina a criança em qual das disciplinas? No caminho que deve andar. Ensina a vida. Ainda quando for velho, não se desviará dele, do caminho. As outras informações agregam, mas a principal informação, ensinamento, é o caminho. É a correção, o que é certo, o que é errado, o que fazer, como fazer, o que não fazer. E onde você encontra isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, abre aí. Deuteronômio 6, 7 fala: tu as inculcarás a teus filhos. Está falando do quê? Da palavra de Deus. Deus fala assim, pega a minha palavra, os meus ensinamentos, os meus mandamentos, e você vai inculcar. Você vai ficar aí, repetindo. Inculcar é repetir. Pai, mas você já disse isso. Falar, estou repetindo. Pai, o senhor está repetindo? Sim, para você não esquecer. Meus filhos perguntavam assim: pai, o senhor vai repetir para você não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer. Pai, o senhor já disse isso, é para você não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer. Hoje eu não preciso mais falar isso, porque já cresceram, mas eles não esquecem. Eu lembro que minha filha, que hoje mora longe, só tem uma que mora em Curitiba, e aí quando ela casou, o meu genro veio falar para mim, falou: olha, Dinho, eu queria te dizer que você passou princípios muito firmes para Marcela. Ela tem muita consistência de valores e de princípios que eu não sabia. E ela passa para ele, apesar de ele também ser cristão e ter sido criado num lar evangélico, ele aprendeu valores e princípios com ela. Por quê? Porque recebeu, foi inculcado. Sentava à mesa para comer, e eu estou ensinando o tempo todo, porque ele fala assim: e delas, da palavra de Deus, falarás assentado em tua casa à mesa. Pai, mas o senhor vai falar de novo? Sim. O senhor vai repetir? Sim, para você não esquecer, para você lembrar. E andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, antes de dormir, você vai lá e ensina a palavra. Quando levanta, você ensina a palavra. Está levando para a escola, você ensina a palavra. Está no caminho, você ensina a palavra. O tempo todo ensina a palavra. É mandamento bíblico. Para quê? Para o bem, para a salvação dos teus filhos. Isso é amor. Isso é amor. Não é dizer sim para que as crianças querem. Ah, mas eu estou cansado. Ai, pai, que saco, hein? Mas vai ouvir, vai continuar ouvindo. E seja exemplo. Deuteronômio 4, versículo 40, diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos.
depois de ti, e para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Está falando assim, olha, você guarda os meus mandamentos, você dá exemplo, você vive isso, e se você fizer isso, isso vai fazer bem para você e para os seus filhos. Você sabe que os teus filhos são abençoados por causa de você? Se você for fiel a Deus, as bênçãos de Deus não vão alcançar somente você, vão alcançar também a sua descendência, vão alcançar os seus filhos. É o que Deus está prometendo, seja obediente, guarda os meus mandamentos. Eu sei que eu sou fruto da obediência dos meus antepassados. Hoje eu sou pastor, pregador do Evangelho, por quê? Porque na minha ascendência passaram muitos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que viveram para Deus, obreiros, missionários, pastores. Eu só me converti aos 18 anos, mas a semente que foi plantada por eles, brotou um dia, demorou, mas brotou, cresceu, se fortaleceu e hoje já dá fruto. Mas eu sou resultado de investimento que muitos homens e mulheres de Deus fizeram na vida espiritual. E eu sei, eu oro por aqueles que ainda não me vieram na descendência, eu oro por netos que eu ainda não tenho, e eu oro pelos bisnetos. Eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus netos, pelas netas que já tenho, pelos que virão, e já consagrei até minha 4ª geração, para que ninguém se perca. Até minha 4ª geração já decretei, ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno. Até minha 4ª geração todos vão ser salvos. E eu estou pagando um preço, eu estou semeando, estou vivendo isso. A Bíblia fala assim, se você for temente a Deus, Deus vai amparar os seus filhos. Provérbios 14, 26 fala, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os filhos. Por amor a você, por causa do seu testemunho, por causa do seu exemplo, por causa do seu temor, Deus alcança a tua descendência. Isso é amor. Isso é amor. Deus abençoa Isaac por causa de Abraão. E Deus quer abençoar os teus filhos por causa de você. Reveja seus conceitos de amor. Nós vamos ter muitas ministrações nos próximos cultos a respeito de amor, porque é um assunto tão amplo. Mas eu queria hoje te chamar a atenção. Você ama os seus filhos? Deus concorda que você ama seus filhos? Coloque isso em prática e aprenda com Deus o verdadeiro amor. Amém?